Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita Maria de Nazaré. Hoje nós vamos abordar para a nossa reflexão um assunto fundamental, para a vida em comunidade, em sociedade, que é o casamento e também o divórcio. Mas antes vamos fazer uma prece. Eu convido a todos a fechar os olhos e levar o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, Fraternidade de Maria, Mãe de Jesus, terrena, e derrame suas bênçãos em nossas vidas, estendendo aos nossos familiares, em nossos lares, nos fortalecendo na fé e no amor divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, muita paz e muita luz. Graças a Deus. Podemos abrir os olhos. Então, nós vamos falar sobre casamento. Quem é casado aqui? Quem? Ninguém? Todo mundo solteiro? É sério? Levanta a mão quem é casado. Ninguém é casado. Então nós vamos falar de divórcio. Então, não vamos falar de casamento mais, falar de divórcio. Nós vamos falar sobre a indissolubilidade do casamento, que é o casamento sem a possibilidade do divórcio, sem a possibilidade da dissolução desse casamento. Então, esse é o tema. Aí vem a pergunta: no Brasil atualmente é possível o divórcio? Claramente que todos sabemos que sim, Mas até não muito tempo atrás, no Brasil havia a insolubilidade do casamento, ou seja, não existia o divórcio, nem o desquite, que depois passou a existir depois do divórcio, mas até então não havia o divórcio. As pessoas se casavam e não podiam se separar, se divorciar, porque não existia esse instrumento jurídico. Inclusive, em alguns casos, ou em muitos, o marido era escolhido pelo pai. Era o pai que escolhia o marido para a filha. E, em algumas situações, a filha conhecia o marido quase às vésperas do casamento, se não no dia. E, no entanto, isso tinha que dar certo, porque não tinha outro caminho, não tinha possibilidade de divórcio. E aí vem uma pergunta: por que era assim? Não só no Brasil, mas em muitos países também era assim. Em face da influência religiosa, sobretudo da Igreja Católica. Por quê? Há um dispositivo na Bíblia que diz assim: não separeis o homem o que Deus juntou. E aí, então, não era possível o divórcio. E até num tempo um pouco mais recuado, nem existia o casamento civil. Era só o casamento religioso. Então, quem não casasse lá no padre não era considerado casado. Depois entrou o casamento religioso e nós temos hoje o casamento civil e também o casamento religioso com força, com efeitos civis. Mas a pergunta é a seguinte: então, se no Brasil, até um tempo não muito distante, havia essa regra da indissolubilidade do casamento, ou seja, não podia divorciar, não podia separar, só a partir de 77 para cá é que foi possível, nós perguntamos o seguinte: vamos voltar 2000 anos atrás? Na época de Jesus, existia divórcio? Ou casou tinha que ficar pro resto da vida junto? Vocês sabem? Então, na época de Jesus, era possível o divórcio. Vocês vejam, 2000 anos atrás, Havia duas escolas rabínicas, a de Hilel, que foi avô de Gamaliel, que, portanto, foi o mentor de Paulo de Tarso, na época Saulo. E por essa escola rabínica de Hilel, poder-se-ia divorciar por qualquer motivo. Já outro entendimento,
Podia divorciar também, mas precisa ser um motivo grave, não podia ser qualquer motivo. Podia, então, por exemplo, ser um caso de infidelidade conjugal ou algum outro motivo relevante, não é? Não era um divórcio por qualquer motivo, mas de toda maneira o divórcio, ou seja, a dissolução do casamento, já naquela época era possível. E aí a nossa pergunta é: o Espiritismo, ele consagra ou não o divórcio? Ou seja, o Espiritismo é a favor ou contra o divórcio? O Espiritismo, ele não se opõe ao divórcio, né? Agora, por que não se opõe? Se lá na época de Jesus não se opunha, o Espiritismo agora não se opõe. Jesus se opunha? Jesus também não se opunha. Ele dizia assim: olha, o ideal é que os relacionamentos conjugais sejam permanentes, até para ter uma estabilidade familiar e social, não é? Mas não se proíbe o divórcio em face do coração duro do homem, porque, como nós sabemos, nós vivemos ainda em um mundo de expiações e provas. O que isso significa? Significa que os espíritos que reencarnam neste mundo, na sua esmagadora maioria, são de espíritos endividados, de espíritos imperfeitos, de espíritos que ainda não aprenderam o mínimo, o básico de uma convivência fraterna entre todos. E, via de consequência, portanto, são espíritos que o Espiritismo chama de espíritos errantes. Vocês já ouviram falar dessa expressão, espíritos errantes. Então, os espíritos errantes são aqueles que ainda não conquistaram o direito de permanecerem no mundo espiritual. Então, suas reencarnações, elas são obrigatórias. Então, os espíritos precisam reencarnar. Por quê? Porque ainda não aprenderam o básico. Porque o nosso mundo é um mundo escola. E nós estamos aqui, vamos dizer assim, né, aprendendo o básico. Porque veja bem uma coisa. A gente ajudar uma outra pessoa com naturalidade é o básico. A gente não subtrair nada do outro é o básico, né? A gente não fazer corrupção é o básico. A gente não praticar violência contra o outro é o básico. E tudo isso que eu falei ainda acontece no planeta. Largamente. Em todos os lugares, todos os recantos do planeta, essas coisas ainda acontecem. Então nós vemos ainda violência, nós vemos ainda corrupção, nós vemos ainda roubo, crime, homicídios. Portanto, se ainda essas coisas acontecem no planeta, quero dizer que nós ainda não, nós eu digo enquanto comunidade planetária, nós ainda não aprendemos o básico. De consequência, temos que continuar voltando aqui. Contudo, aqueles espíritos que já aprenderam esse básico não precisam voltar para cá, não precisam retornar para a experiência corpórea, como a gente ainda se encontra vivendo essas experiências. Agora, há espíritos que, embora já tenham aprendido tudo isso e estejam já em mundos superiores, eu digo mundos superiores porque nós temos o nosso mundo em mais de uma dimensão. Então, a nossa dimensão, vamos chamar de dimensão física, na qual nos encontramos momentaneamente, é uma delas, mas não tem só essa única. Existem outras. Outras o quê? Vamos então pensar o seguinte, vamos pensar que o nosso mundo, a Terra, ele não exista só nessa dimensão, mas esse nosso mundo Terra, ele exista também em outras dimensões. A mesma Terra. O mesmo mundo, ele existe em outras dimensões, tá certo? Muito bem. Então vamos pensar assim, a pessoa desencarna. O que é desencarnar? O corpo morreu. Não é a gente morrer, nós não morremos, nós somos imortais. Mas o nosso corpo não é. Então o nosso corpo é perecível. Nosso corpo tem uma data de validade, tem um tempo de permanência, é temporário. Então quando a gente reencarna, há uma programação de vitalidade para o corpo físico. Essa vitalidade é que possibilita a agregação celular, é que permite que nós nos mantenhamos acoplados ao corpo
para viver a experiência no mundo corpóreo. Mas tem um tempo. O exemplo clássico é o da gasolina. Eu boto gasolina no carro, essa gasolina vai acabar, porque eu estou andando para cima e para baixo, vou para lá, vou para cá, ela vai acabar. E vai marcando ali, né? E a hora que acabar, o carro para, certo? Então, essa vitalidade que nós recebemos na reencarnação, ela é previamente determinada, também é a mesma coisa. Então, tem pessoas que, por exemplo, desencarnam mais prematuramente, outros desencarnam muito mais para frente. Então, por exemplo, o meu avô, ele desencarnou com 98. Ele sofreu uma queda da cama, caiu, quebrou o fêmur, foi fazer a cirurgia, desencarnou na cirurgia. 98. Meu pai desencarnou com 96. Tem pessoas que desencarnam ainda na fase infantil. A desencarnação logo após o parto. Então, depende muito da programação espiritual de cada um. Entretanto, nós temos um tempo de encarnação. E aí a gente retorna para o mundo espiritual. Agora, aquelas pessoas que já conquistaram méritos suficientes, conquistas morais, espirituais suficientes, elas não precisam reencarnar mais neste mundo aqui. Este mundo que nós estamos. Porque nós vamos fazer um contraponto. Então existe esse mundo terra que nós estamos, existe um outro que nós podemos chamar, vamos dizer assim, normalmente se chama assim de uma maneira genérica de mundo espiritual, mas é uma forma mais simplificada para não complicar. Mas vamos chamar de esse aqui de quarta dimensão, de terceira dimensão, mundo tridimensional, e o outro de quarta. Então o que acontece? A gente que está nesse aprendizado básico, ora está na terceira, o corpo morre, volta para a quarta. O que é a quarta? É o mesmo planeta Terra. Não é um local assim no éter, nas nuvens. Não, é o mesmo planeta Terra. Então o planeta Terra, ele existe em mais de uma dimensão. Existe nessa terceira, existe na quarta. Para fins assim de simplificar para a gente entender. Então quando desencarna, vai para onde? Ao mesmo planeta Terra, só que numa outra dimensão. E lá, o corpo é constituído de elementos atômicos de matéria daquela Terra. A gente chama de mundo espiritual, mas é a mesma Terra. Então, ora a gente está nessa Terra, ora a gente está nessa Terra, mas é tudo a mesma Terra, só que as dimensões são diferentes. Porque a gente às vezes fica com muito medo. Vai morrer, aquela fantasia, Não tem nada disso, não vai morrer nada. Simplesmente termina o fluido vital, que permite a gente ficar acoplado nesse corpo. O corpo fica aqui, porque não dá para levar para outra, são elementos atômicos de vibrações diferentes, fica aqui e a gente vai para outra. Continua lá. Mas, como não aprendeu o básico, precisa voltar para cá. Para aprender o mínimo. Quando aprende o mínimo suficiente, vai para outra terra, acima. Podemos chamar de quinta dimensão. Aí não precisa voltar para cá. Aí as experiências, os aprendizados são dali para cima. Mas enquanto a gente não aprende o básico, continua vindo para cá. Agora, nas relações conjugais, na nossa condição aqui de mundo corpóreo, terceira dimensão, de pessoas endividadas perante a justiça divina, normalmente os casamentos são constituídos de espíritos que, e muitas vezes são antagônicos, e vêm para uma vida conjugal para reconciliar. E aí a família também vem outros espíritos para essa reconciliação, então vem filho, etc. Não todos, mas uma parte desses que vem agregar na família são de espíritos que entre si se odiaram, tiveram problemas e agora vêm para tentar uma reconciliação. Não é? Então é por isso que muitas vezes a gente encontra situações de relações entre pais e filhos que não são das mais saudáveis. Há casos mais graves que ocorrem até homicídios. A gente encontra suicídios dentro da família, então são espíritos totalmente desequilibrados, uma boa parte.
E os cônjuges, a mesma coisa. Marido e mulher são espíritos endividados que vêm para reconciliar, mas nem sempre conseguem. E aí, então, não se pode, vamos dizer, forçar ou impor que permaneçam juntos. Seria o ideal? Até seria, mas nem sempre é possível. Algumas vezes é até pior. Por quê? Mantendo juntos pode acontecer alguma coisa muito mais grave. Então, nesses casos, é menos pior, é menos mal se separar, se divorciar. E quem sabe, numa outra oportunidade, se tenta novamente essa reconciliação. Numa outra oportunidade, se pode tentar na condição de mãe e filho, né? Ou de pai e filha. Não precisa ser de marido e mulher novamente. Não é? Então, devido a essas nossas fragilidades, as nossas falhas, nossas fraquezas, as nossas imperfeições, é que não há outra forma que não seja essa de se divorciar. Né? Eu atendi um caso de um casal, na verdade não era um casal, era uma mulher que estava presa e tal, mas ela era casada e tal, né? E aí, o marido dela era uma pessoa muito violenta, ele batia nela, ele se embriagava, e sempre que ele se embriagava, ele batia nela. Como ele se embriagava todos os dias, ela apanhava todo dia, coitadinha. E aí, além de agredi-la fisicamente, ele ainda dizia, e olha, um dia eu ainda vou te matar. E batia e tal. E ela não tirava aquilo da cabeça. Aí podia dizer assim, por que ela não separava, por que não divorciava? É fácil a gente falar, mas quem está vivendo a situação é difícil. Nem sempre é tão simples, as coisas são complexas, então a gente não pode fazer julgamentos. No entanto, ocorreu, certa vez, que ela estava em casa e o marido chegou. E chegou embriagado, né? Como era o comum. Só que nessa vez ele estava tão embriagado que ele foi tentar agredir, ela desviou, ele caiu no sofá lá e ficou lá e dormiu lá, de bêbado. E ela ficou pensando consigo mesma, esse homem ainda vai me matar, e ele fala isso sempre. Então, antes que ele faça isso, eu vou dar um jeito nessa situação. Ela pegou um garrafão de thinner, jogou em cima dele e acendeu o fósforo e jogou nele. O marido morreu carbonizado. E ela foi presa. Né? Foi presa e ainda não tinha sido julgada, mas ela mesma dizia que era culpada. Lógico, tinha atenuantes e tal, mas naturalmente não se poderia dizer que seria legítima defesa. Não é? Porque o homem estava desmaiado lá, bêbado e tal. Então, eu não daria para o advogado dela dizer que foi legítima defesa. Então, fatalmente, ela receberia uma condenação e tal. Então, veja, numa situação assim, o divórcio é uma coisa que é necessária até. Então, a doutrina espírita não é contra o divórcio, em face da nossa condição de espíritos inferiores ainda, não é? E que então a insolubilidade do casamento, ela existe, mas para espíritos já luminosos. Porque veja bem uma coisa, espíritos superiores, espíritos de luz, que se amam, não se separam. Um casal, por exemplo, onde ambos sejam espíritos luminosos, espíritos que já vivem no amor incondicional. Não é o comum aqui na Terra a gente ver casais assim, não é? Por que não é comum? Porque o nosso mundo é expiações e provas, como eu falei. Então aqui não é o normal espíritos viverem experiências de casamento aqui, porque não tem propósito. É um mundo de escola de aprendizado básico. Esses já aprenderam mais do que o básico, não tem porquê. Exceto se for em missão, mas numa hipótese. Né? Porque a gente vê casos, por exemplo, de divórcio de casais que acontecem em face, pasmem, de um desemprego. O marido ficou desempregado, a situação apertou e isso leva ao divórcio. Certo? E outros muitos casos, mas vamos ficar nesse por enquanto. Se fossem espíritos de luz, isso aconteceria? Naturalmente que não.
porque os dois iam se unir mais ainda e aí iam superar essas adversidades que são naturais em mundos inferiores como o nosso. Então, para espíritos inferiores, como é o caso da maioria de nós, motivos às vezes pequenos são suficientes para gerar um divórcio. Para espíritos superiores, nada vai provocar um divórcio, nada. Aí é onde aquela frase do texto bíblico que diz que não separeis o homem o que Deus juntou. Se forem espíritos superiores, espíritos de luz, isso prevalece. Mas se forem espíritos inferiores como nós, isso não prevalece. Então é onde a indissolubilidade do casamento, ela acontece para espíritos superiores. Mas para os inferiores, como é o caso da esmagadora maioria dos espíritos que reencarnam na Terra, isso não prevalece. Por isso que já desde a época de Jesus, lá, permitiu o divórcio. E hoje também permite, não é? Hoje até, inclusive, há situações em que ocorrem de uniões conjugais, uniões entre casais, não necessariamente, inclusive, do mesmo sexo, que tem força de casamento, embora não seja o casamento, que são as uniões estáveis, né? Atualmente, inclusive, a legislação prestigia união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Isso, num passado não muito remoto, não era possível. Só de casais, não é? Homem e mulher. Hoje já pode ser casais do mesmo sexo. Então, e aí nesses casos, não precisa nem divorciar, porque não teve casamento, porque o divórcio é para quando tem o casamento. Se não tem o casamento, não precisa nem o divórcio. Simplesmente os casais se separam e cada um segue o seu caminho. Tem implicações jurídicas, é claro, mas, no entanto, não precisa, não é, fazer o divórcio. De qualquer maneira, tem muitas implicações essa questão envolvendo a dissolução do casamento. Repercussões jurídicas, inclusive, porque os casais podem ter bens, tem que fazer partilha de bens, nem sempre isso é uma coisa muito suave, nem sempre é uma coisa amigável. Umas vezes ocorrem situações de brigas, né, muito intensas. Se tiverem filhos também, tem a questão da guarda do filho ou da filha, questão da regulamentação de visitas, da fixação da pensão alimentícia. Então, são várias situações que acontecem com a dissolução do casamento. O que seria o ideal? O ideal seria que os casais se mantivessem dentro do matrimônio, né? Se houver mais compreensão, mais tolerância, não é? Mais amor, isso acontece. E, em muitos casos, quando na espiritualidade se vê que o casal está ali naquela situação de se separar, não é? Aí, e os mentores desses espíritos, né, avaliam essa necessidade de manter o casamento, porque isso vai levar ao progresso espiritual de ambos, né, eliminar dívidas espirituais, a reconciliação possibilitada. Os mentores buscam, num contexto, um espírito que possa ser um elo de ligação desse casal. E aí convoca, esse espírito vem, e aí ele reencarna como filho desse casal. E nessa situação, quando esse filho, essa filha nasce, os casais repensam mais de uma vez antes de partirem para o divórcio. É lógico que nem sempre isso acontece, porque tem muitas situações que mesmo com um filho, né, acaba divorciando. Não é uma ilusão, normalmente as mulheres, não todas, né, mas em alguns casos tal, imaginam que com a gravidez, com o filho, o marido vai mudar e aí não vai ter divórcio. Não é bem assim. Então depende de muitas coisas e não se pode achar que vai acontecer isso. Porque as pessoas, elas mudam sim, mas não é por fator externo, mas é por um fator interno, né?
A mudança, ela não vem de fora, ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, mas os mentores fazem essas programações. E aí, às vezes, vem uma criança, né, que um dos dois tem uma forte ligação, uma intensa ligação, e o casal acaba, através do nascimento desse filho, dessa filha, repensando sobre isso, e acabam adiando, protelando, e no fim acabam não se divorciando, as coisas vão mudando, os filhos trazem dinâmicas diferentes na vida dos casais,